Romanos capítulo 2, a partir do verso 25, diz assim: a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a quem é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Oremos. Ó Deus, nós te pedimos a tua graça maravilhosa sobre a nossa vida, para que possamos entender, compreender a tua palavra, e possamos também, Deus, poder colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos entendendo aqui, e viver para honrar e glorificar teu santo nome. Eu te peço que o Senhor trabalhe no nosso coração e que as palavras que serão ditas aqui a respeito da tua vontade, do teu querer, da tua palavra, encontre, Deus, essa semente encontre solo fértil em nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos então ao final do capítulo 2 de Romanos. Nós estamos fazendo essa exposição desde o capítulo 1, onde nós já entendemos e vimos a respeito da situação do homem. Lembrando que ainda nós não chegamos nas boas novas, porque Paulo não está tratando das boas novas ainda, pelo contrário, ele ainda está falando das más notícias a respeito do homem. Então ele traz, logo no capítulo 1, falando a respeito da situação do homem. O homem gentil, o homem que não conhece, né, o homem que não é judeu, vamos separar assim, o homem gentil, ele não tem a lei de Deus escrita, né, revelada, mas ele tem a lei de Deus na natureza. E ele poderia, então, olhar para tudo isso e saber que existe um Deus que é criador de todas as coisas, um Deus que sustenta todas as coisas, mas não é isso que ele faz. Ele olha para a natureza, ele olha para tudo criado e ele diz que o quê? Isso aí é sustentado por criatura, isso aí é sustentado, sei lá, hoje, né, pelo Big Bang. Então, assim, várias teorias, mas tudo tirando Deus da centralidade. É isso que o homem faz, por natureza. E é isso que Paulo diz. Então a ira de Deus, ela é manifesta, porque o homem quer viver da forma como ele quer viver, ele não adora Deus, ele não busca Deus, ele adora répteis, ele adora animais, ele adora a criatura ao invés do Criador. E por isso Paulo vai dar a sentença. Então, por isso o homem, ele é indesculpável diante de Deus. E aí nós entramos no capítulo 2, porque o judeu, provavelmente, lendo tudo isso, falando assim, não, realmente, é isso que tem que acontecer, porque o gentio, ele faz exatamente isso, ele não quer viver para Deus e tudo mais. E aí Paulo vai dizer assim, mas você, judeu, você que é hipócrita, você também está no mesmo cesto. A ira de Deus está sobre você, porque ao invés de vocês que têm a revelação especial, vocês sabem a vontade de Deus, vocês têm por escrito isso, vocês têm por experiência o chamado ser povo de Deus, vocês não vivem de acordo com o que vocês sabem. E não vivem nem de acordo com o que vocês professam. Então, meus irmãos, Paulo aqui com o propósito de abrir a porta que conduz ao Evangelho, que ele vai estar falando mais para frente, ele primeiro tenta fechar essas portas, né, que dão alternativas, que querem talvez dar alternativas a respeito da fé em Cristo. Então, para o gentio, a boa notícia, ela precisa ser entendida à luz da má notícia. Então ele precisa saber da má notícia. E qualquer má notícia, estão todos condenados. Então o gentio precisa disso, ele precisa entender, né, que Deus está extremamente irado com eles, porque eles estão vivendo de forma totalmente avessa à vontade de Deus. Né, e vai derramar a sua ira sobre todos esses pensamentos, palavras e ações dos gentios que não querem buscar a Deus. Mas por outro lado, o judeu também, que concorda com esse julgamento, que sobre a maldade do gentio precisa vir a justiça de Deus, há uma dose dupla de má notícia que Paulo dá. Então, olha só, para o gentio é uma má notícia, você está condenado. Para o judeu é uma dupla má notícia, por quê? Porque ao invés deles viverem
de acordo com aquilo que eles conhecem. Eles não só não estão vivendo de acordo com o que eles estão, que eles conhecem, mas como as pessoas estão blasfemando contra Deus. Não é isso que nós vimos na pregação passada? Que as pessoas estavam blasfemando contra Deus por causa da forma como os judeus estavam vivendo. Então, eles deveriam saber que ninguém vai se livrar da ira de Deus, inclusive os judeus. Então, meus irmãos, Paulo chega aqui, nesse texto que nós lemos, e vocês já ouviram tantas vezes, circuncisão, né, circuncidado. Olha quantas vezes Paulo fala sobre isso. Por quê? Porque esse tema é o tema último aqui que Paulo vai abordar, porque é o tema que nós chamamos da menina dos olhos dos judeus, né? Ou seja, é aquilo que o judeu mais defendia. Ela era expressão assim máxima do que é ser filho de Deus, ser povo de Deus. Então, depois que Paulo trabalha com relação a essa segurança frágil que os judeus tinham no seu nome, que nós vimos na pregação passada, a confiança que os judeus tinham na lei, que eles diziam amar, né, e julgavam os outros por meio dessa lei, agora Paulo vai encerrar esse momento expondo essa realidade dos judeus, dizendo que esse símbolo externo, que é a circuncisão, de que eles tanto se orgulhavam, não estavam servindo de nada para a salvação deles. E não servia de nada para a salvação dele. Então, meus irmãos, eu fico imaginando o sentimento dos judeus quando eles ouviam isso. Imagina, a circuncisão era um sinal dado por Deus para mostrar sobre a aliança que Deus fez com os judeus. Então, eles tinham isso como um amuleto. E esse é o problema. Os judeus tornaram a circuncisão, eles tornaram um sinal muito maior do que era. Se tornou o amuleto dos judeus. Eles tinham confiança quase que supersticiosa no poder da circuncisão. Como se a circuncisão lhe dava proteção contra a ira de Deus. Como se a circuncisão, então, por serem circuncidados, eles seriam salvos. Ou seja, assim, meus irmãos, como os judeus daquela época, ou até os judeus de hoje, nós também não podemos transformar elementos que são sinais da aliança de Deus conosco como um amuleto ou o entendimento de que isso vai nos salvar. E eu estou falando sim dos sinais como o batismo, como a ceia, porque isso não é essencial para a nossa salvação. Então, o que Paulo vai dizer é que antes, da circuncisão, e trazendo para nós, antes do batismo externo que nós fazemos aqui, que você fez, que você participou, antes desse batismo, onde todos estão vendo, deve acontecer o batismo do Espírito Santo. A transformação de Deus na nossa vida, que é a obra regeneradora de Deus na nossa vida, que é o nascer de novo. Isso é batismo do Espírito Santo. Isso precisa acontecer antes do nosso ato externo. Atos 1, verso 5, diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Porque esse é o batismo verdadeiro. Esse é o batismo que está acima de tudo. Ou seja, ser membro de uma igreja da graça, ou você participar do batismo, da ceia, não tem valor se você não tiver mudança interna. É basicamente isso que nós vamos ver o que Paulo está dizendo e trazendo para o contexto das nossas vidas hoje. Nós precisamos entender que sem o nascer de novo, que sem Cristo, você pode estar na igreja da graça, mas sem graça. Sem Cristo, você pode apenas estar mergulhando nas águas sem o batismo do Espírito. Você pode estar comendo do pão e do vinho só matando a fome, e isso não tem significado nenhum na sua vida. Assim como sem Cristo, você pode estar perdendo, está perdendo o tempo da sua vida. Porque sem Cristo, nada das ferramentas que nós temos, nada das alianças, nada dos sinais que nós temos, vai te trazer salvação. A aliança, o sinal, ele é uma consequência da obra interior que Deus faz em nós. Então, confiar em ferramentas ou confiar nesses sinais é desviar da verdade, porque só Cristo é o único caminho, exclusivo caminho. Resumidamente, então, meus irmãos, para a gente entrar na exposição aqui,
Paulo está dizendo que um homem circuncidado, que é transgressor da lei, é igual um indivíduo incircunciso. Mesma coisa, não faz diferença. Por isso, um judeu que está circuncidado, que transgride a lei, pode ser muito bem considerado um incircunciso, né? Ou um gentio. Então, esse é o contexto que nós vamos expor aqui, do verso 25 ao 28. Paulo vai dizer justamente que não faz essa diferença de ser circunciso se você não vive para Deus, se você não vive em obediência, até porque o circunciso pode ser salvo, o incircunciso pode ser salvo, enquanto um circunciso não é. E o verso 29, ele vai falar então sobre a verdadeira circuncisão. Vamos fazer então um estudo desses versículos, e aí você pode acompanhar comigo, a partir do verso 25, não fecha a sua Bíblia não, que nós vamos fazer essa exposição desses versículos, tá bom? Então olha só o que Paulo diz. A circuncisão tem valor. Opa, circuncisão tem valor. Só que vem uma condição aqui, e a condição é usada pelo termo se. Então olha só, a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Olha só, meus irmãos, o que Paulo sabia e tinha certeza porque ele era um judeu, é que a circuncisão, ele era um sinal de que você pertencia a um único Deus. Era um sinal que você pertencia ao povo escolhido por Deus. Era um sinal da participação da aliança. Só que esse sinal, ele exigia algo muito mais, que era o quê? A obediência a Deus, que era uma transformação interna, né? Então, a circuncisão, ela foi um selo, foi uma aliança que foi feita com Abraão, e ela era uma marca distintiva do povo de Deus. Veja, vai pegando essas palavras que eu estou dizendo e citando aqui, aliança, sinal, porque Paulo vai dizer que quando há desobediência, porque existe a circuncisão no coração, se há desobediência, há inutilidade do sinal. Ou seja, o sinal perde a sua utilidade. O sinal externo perde o seu devido valor. Quando a gente traz isso para os dias de hoje, o batismo, ele é exatamente isso. Ele é um sinal. Ele é uma representação de que você nasceu de novo. Ele aponta para a conversão em Cristo. Agostinho de Hipona, ele vai dizer que o sacramento ou essa ordenança, ele é um sinal visível de uma graça invisível. Ou seja, ele é um sinal daquilo que Cristo fez no nosso coração. Ou seja, o batismo, ele não gera mudança, mas ele revela a mudança. Ou seja, se o indivíduo ele é batizado e ele não vive de acordo com aquilo que ele professou, aquilo que ele disse no dia do seu batismo, ou o seu batismo, demonstrando que se ele demonstra que ele não nasceu de novo, esse sinal ele perde a utilidade, ele fica sem referência, ele já não aponta mais para nada. O selo externo, sem mudança interna, não tem valor algum. Então, essa era a condição. Se você pratica a lei, ou seja, se você obedece, se você realmente vive para Deus, a circuncisão fazia sentido como um sinal. Mas, a sequência do que Paulo fala, se você é transgressor da lei, aí vem a implicação. A sua circuncisão se tornou incircuncisão. Mais uma vez, meus irmãos, em outras palavras, perdeu a utilidade. O cortar a carne, aquela cirurgia na carne, não fazia diferença mais nenhuma. Você era dado como um incircunciso. Você fez uma cirurgia na carne, você se tornou circunciso ali externamente, mas, na verdade, não faz diferença nenhuma para você. Como exemplo prático, meus irmãos, você que é batizado, vai à igreja todos os domingos, mas vive em sua vida diária de forma que não tem mudança de vida, você frequentemente é desonesto no seu trabalho, trata mal a sua família, você não demonstra mudança de vida, o seu batismo foi somente um ato exterior. Porque você não está vivendo de acordo com os princípios daquilo que você professou. Daquilo que você disse que Cristo fez na sua vida. Se Cristo mudou a sua vida, se Ele te fez novo homem, nova mulher, você deveria dar evidências disso.
Então, o judeu aqui, que Paulo está dizendo, estava justamente negligenciando esse sinal da circuncisão. Ele estava negligenciando o significado da circuncisão. A desobediência que eles tinham às demandas de Deus quebra toda essa relação da aliança. Então, infidelidade a Deus significa a circuncisão que se tornou incircuncisão. Meus irmãos, isso não é salvação, isso é importante a gente entender, que não é salvação por meio de obras, por meio da obediência, mas a obediência é a prova da salvação. É a evidência de que você é salvo. Obediência de quem está na aliança, como a gente viu no Antigo Testamento. Debaixo dessa aliança que Deus faz com Abraão, deveria existir obediência. E no Novo Testamento, da mesma forma. A nova aliança que é instituída com Jesus, que é demonstrada pelo batismo, exige de nós obediência a Deus, obediência à sua palavra. E esse é o alerta que Paulo traz aqui. Vocês, judeus, estão depositando a sua confiança num mero sinal. Meus irmãos, veja quão verdadeiro isso é para nós nos dias de hoje. Veja quanto isso faz sentido para nós, porque muitas pessoas estão depositando a sua confiança, a sua salvação em um sinal externo. No seu batismo. Alguns participando da ceia como um sinal também, mas é um sinal externo que não tem mudança de vida. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Sempre que uma igreja declina, na história a gente observa isso, toda vez que uma igreja está se declinando, ela aumenta a tendência de atribuir importâncias indevidas a ritos exteriores. Ao invés dela dar importância para a mudança de vida interna, quanto mais a igreja declina, mais ela dá importância a ritos exteriores. Para tentar justificar. Quando a igreja perde a espiritualidade, ela passa a defender que os sinais é que lavam os pecados. É que as obras é que vão apagar os seus pecados. Ou seja, para alguns é o batismo que salva. O entendimento do Evangelho já está em declínio. O relacionamento com Deus já está em declínio. E você precisa de coisas externas para tentar dizer que você é salvo, que você é povo de Deus. E olha o que o Paulo segue dizendo no verso 26. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Olha essa forma de pergunta que Paulo faz, e Paulo desafia o judeu com aquilo que é contrário também. Ou seja, se o não circuncidado obedece à lei, e aqui, meus irmãos, é uma hipótese, tá? Paulo está dando uma hipótese aqui, porque ninguém poderia cumprir a lei de forma perfeita. Mas o que Paulo está dizendo aqui, se um não circunciso, pensa, quem não é circuncidado é o quê? Gentil. Né? Em outras palavras, se um gentil ele obedece à lei, se ele cumprisse a lei, não seria ele um circuncidado? Olha a pergunta que Paulo faz aqui. Por exemplo, você nunca foi batizado, mas você conheceu a Cristo, se converteu a Cristo, você confia totalmente nele, você passa a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Não porque você acredita que isso vai te trazer salvação, mas porque você é salvo, como consequência da salvação. Então veja, a sua vida não está demonstrando que o Evangelho realizou a mudança em você? Que isso foi uma mudança interna, mesmo que você não tenha passado pelo batismo? Por quê? Porque sem ter o sinal do batismo, se você não tem o sinal do batismo, não significa que você não é salvo. O batismo, ele é um sinal, no sentido de que você está expondo para as pessoas de que você entendeu, de que você foi regenerado, que agora você vive para Cristo. E como ordenança, veja, Jesus em nenhum momento ele fala,
sejam batizados e depois vocês vão ser salvos. Em nenhum momento. Ele fala, você que creu, entregou a sua vida, Jesus fez de Jesus o Senhor da sua vida, como consequência, você vai participar do batismo, porque é uma ordenança. Então, veja, embora como obediência, você vai se batizar, mas isso é uma consequência da salvação recebida. E não era assim que o judeu via. O judeu olhava e exaltava o sinal. Ele colocava o sinal à frente de tudo. Ele colocava o sinal como elemento necessário para a salvação. E a intenção de Paulo aqui, meus irmãos, era simplesmente tentar propor uma hipótese. No sentido de que, vamos dizer que os gentios, eles cumpram a lei. Olha, se algum gentio fosse encontrado com capacidade de guardar a lei, é isso que Paulo está falando, a sua justiça seria mais valiosa sem circuncisão do que aqueles que foram circuncidados. Daqueles que seguiram uma ordenança, mas não estão cumprindo a lei. O judeu tinha uma elevada admiração por esse símbolo, pelo sinal. Ele acreditava que esse sinal era o significado real, mas não. Sinal sem demonstração, sem mudança, perde a referência, perde a utilidade. Pensa, meus irmãos, por exemplo, na bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é um símbolo do Brasil, mas não é o Brasil. A circuncisão era um símbolo da transformação interior, mas não era a transformação. Assim como o batismo, ele é o sinal da regeneração, mas não é a regeneração. Então, é possível você ter o sinal exterior sem ter a transformação interior. Isso é importante a gente pensar. Você pode ser membro de uma igreja, mas não ser membro da igreja invisível de Deus. Você pode ser batizado, mas mesmo assim não ser transformado. Paulo diz que é uma hipótese verdadeira e de que muitos ali estavam justamente vivendo dessa forma. Assim, é possível que alguém tenha sido transformado internamente, mesmo que ainda não tenha recebido ou não tenha realizado o ato de sinal externo. É possível. Verso 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, embora tenha a letra da lei e a circuncisão é transgressor da lei. Meus irmãos, olha essa inversão extraordinária de papéis de que Paulo está fazendo aqui a respeito do gentio, que agora condena o judeu, e não o contrário. Olha a afronta de Paulo aos judeus. Porque os judeus, meus irmãos, eles eram conhecidos justamente como aqueles que julgavam. Eles eram conhecidos por julgar. Porque eles diziam que eles tinham a lei, eles tinham conhecimento, então eles eram chamados a julgar. Eles eram especiais para Deus, e aí Paulo diz que se um gentio obedecer à lei, terá mais autoridade para julgar do que um circuncidado conhecendo a lei, mas transgressor dela. O povo judeu pensava que ele iria julgar eternamente o mundo. Aquele mundo pagão, o mundo gentílico, era o judeu que era responsável por julgar, não o inverso. Então, quando Paulo fala a respeito disso, ele está dizendo que a circuncisão menos obediência é igual à incircuncisão. Enquanto que a incircuncisão mais obediência pode ser considerado circuncisão. Não sei se eu estou embolando a mente de vocês por causa dessa palavrinha, né? Mas o que Paulo está querendo dizer é que se você tem um sinal externo, mas não tem o sinal interno de transformação de vida, esse sinal externo perdeu a validade. Se você foi batizado sem conhecer o Evangelho, sem entregar sua vida a Cristo, entender que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, o seu batismo perdeu utilidade. Ele não é verdadeiro.
ele não é bíblico. Lembrando que, porque nós estamos em Cristo, Paulo vai dizer em outros textos também, porque nós estamos em Cristo, nós somos cumpridores da lei. Ou seja, pela operação do Espírito Santo em nós, nós podemos cumprir essa lei, nós podemos nos deleitar nessa lei. E quando eu falo lei, meus irmãos, eu estou falando dos 10 mandamentos, tá? Isso eu já disse lá nas primeiras pregações, mas é sempre importante a gente entender que é a lei moral de Deus. É aquilo que reflete o caráter de Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo. É dessa forma que o incircunciso, ele se torna cumpridor da lei. Por quê? Porque a mudança é interna. Quando a gente se converte a Cristo, existe uma transformação interna que é operada em Deus. E quando nós nos batizamos, só estamos dando uma referência. O batismo está apontando para a mudança interna. E aí, verso 28, Paulo vai redefinir aqui então aquilo que se entendia como identidade judaica. Porque olha só que Paulo diz, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Meus irmãos, o significado dessa afirmação que Paulo está dando aqui é que o verdadeiro judeu, ele não era julgado por sua linha natural. Ele não era considerado judeu por causa da sua linhagem natural. Não era considerado judeu por causa da sua profissão de fé, nem muito menos por um símbolo externo. Mas Paulo está trazendo esse ponto negativo, porque no próximo versículo ele vai trazer esse aspecto positivo. Mas aqui, negativamente, ele está dizendo, judeu não é um judeu verdadeiro, porque tem um nome conhecido por todos. Ou seja, não é porque você é exteriormente o verdadeiro judeu. Não é por causa disso. Não é nem porque você é considerado, circuncidado, cortado na carne, que você pode ser considerado o verdadeiro judeu. E era exatamente isso que os judeus estavam fazendo. Eles estavam considerando a importância do sangue que corria nas suas veias, que a gente até viu hoje de manhã, né? A linhagem, o poderio que eles davam na linhagem do seu sangue. E o judeu fazia exatamente isso. Ele louvava o fato daquele sangue estar correndo na veia, o sangue judeu, o sangue de Abraão. Se você usa um símbolo cristão, que a gente vê muitos por aí, como uma cruz no pescoço, ou você sempre fala que é cristão, mas, mais uma vez, o seu comportamento do dia a dia não demonstra a sua mudança interna de não amar o irmão, de não viver para Deus, mostra que a sua fé é apenas superficial. A evidência de que você nasceu de novo é amar a lei de Deus, é amar a palavra de Deus, é obedecer a Deus, é viver e confiar totalmente em Jesus Cristo. Veja a resposta que Jesus dá quando os judeus se consideravam especiais, filhos de Deus, simplesmente por ter o sangue correndo na veia, o sangue de Abraão. Olha João 8,39. Então lhes disseram, nosso pai é Abraão. E olha o que Jesus responde. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam obras que ele fez. Veja, meus irmãos, o próprio Jesus, ele não está falando de filhos físicos. Porque se fosse filhos físicos que Jesus estava falando, Jesus estaria errando, porque ele sabia que os judeus eram filhos físicos mesmo de Abraão. Mas Jesus está citando a verdadeira nacionalidade interiormente, daqueles que eram realmente filhos de Deus, povo de Deus, que são filhos não físicos, mas filhos espirituais. Verso 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Olha essa conclusão que Paulo chega aqui.
e declara: judeu é quem o é interiormente. A verdadeira circuncisão é do coração, é pelo Espírito. Aqui está o aspecto positivo. No verso anterior, Paulo usou o aspecto negativo, dizendo: não é judeu aquele que se circuncidou, não é judeu aquele que é exteriormente. E agora ele traz o aspecto positivo. É judeu quem é judeu interiormente. Ou seja, se não há circuncisão do coração, para nós, se não há batismo do Espírito Santo, tudo será letra, tudo será inútil. Será apenas louvores de homens. Olha como que Paulo traz essa perspectiva de você ter apenas um sinal e não uma mudança interna. Você tem sim louvores de homens. Os homens vão estar dizendo parabéns, batendo nas tuas costas, dizendo: olha só, que crente. Mas se não há mudança interna, não há louvor de Deus. Não há declaração de Deus de que você realmente é filho, de que você realmente é povo de Deus. Meus irmãos, o que Paulo está ensinando aqui não é nada novo. Isso era pregado no Antigo Testamento diversas vezes, da mesma forma, quando a gente vê Deuteronômio 10, 16, olha o que Moisés escrevia: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Veja, a circuncisão tem que ser do coração, isso já era pregado no Antigo Testamento. Para nós, meus irmãos, o mundo visível é a nossa área de atuação, é onde as pessoas estão nos olhando. Então, nesse sentido, a circuncisão judaica acontecia realmente nessa esfera visível. E significava o quê? Isso é obra humana, feitas por mãos humanas, que o Paulo está dizendo. Só que em Cristo, você não é restaurado por mãos humanas. Você não é selado fisicamente, que é o que muitos acreditam, que o batismo é um selo da sua salvação, mas não é. Em Cristo, espiritualmente você é selado pelo Espírito. O selo da sua salvação não é exterior. O selo da sua salvação é interior, é o selo do Espírito Santo em nós. Olha o que diz Colossenses 2:11. Paulo sabia que os gentios que tinham se convertido a Cristo, a quem Paulo está falando, direcionando aqui, eles não foram circuncidados fisicamente. Mas olha o que ele diz: nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Essa é a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão é realizada por Cristo, por meio do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro sinal de que somos parte da aliança de Deus, somos parte do povo de Deus. O verdadeiro judeu não é e não deveria alicerçar o seu entendimento, a sua confiança sobre uma intervenção cirúrgica numa parte do corpo dele. Ele não poderia confiar nisso, a sua confiança deveria estar em Cristo. É nesse sentido que acontece a circuncisão do coração. Meus irmãos, veja se isso não é a nova aliança que foi pregada no Antigo Testamento. O sinal não seria mais externo, o sinal não seria mais físico. Na nova aliança seria um sinal interno, um sinal espiritual. Olha o que é profetizado lá em Jeremias 31:33. Um texto que a gente conhece também como Batista, nós conhecemos muito bem, porque é a aplicação da nova aliança. É a aplicação da nova aliança em Jesus Cristo. Olha o que diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, não é mais um sinal externo, mas um sinal totalmente interno, antes de tudo. Algo que acontece no nosso coração, algo que acontece na nossa mente, mudança de vida, nascido de novo, regenerado.
Paulo diz a mesma coisa em 2 Coríntios 3:6. Que muitos destroem, né, esse texto, dizendo que são outras coisas, que significa outra coisa, significa que você não pode ler a Bíblia. Olha o que Paulo está dizendo. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Uma nova aliança que não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso que Paulo está querendo dizer. É isso que a Bíblia fala a respeito da letra matar. Por que a letra mata? Porque se você confiar na letra como a sua necessidade para a salvação, você vai para o inferno. Se você confiar na circuncisão, se você confiar no seu batismo, em tudo que é físico, se você depositar sua confiança nisso, você vai para o inferno. Mas se você é transformado espiritualmente, se você recebeu espiritualmente a nova vida, é nisso que você deve confiar. Em Cristo Jesus. Na nova aliança, o Espírito Santo é o selo, e não a letra, não a lei. Você talvez já deve ter ouvido tanto desse versículo, né, e ouvido falar de que a gente não pode ler a Bíblia, porque a Bíblia mata, né, mas o Espírito vivifica. Totalmente fora de contexto, totalmente fora daquilo que a palavra de Deus realmente ensina. Outro ponto, meus irmãos, a destacar aqui, encerrando, é que a aprovação da verdadeira espiritualidade deve vir de Deus e não dos homens. Vou repetir. A verdadeira espiritualidade, a aprovação da verdadeira espiritualidade tem que vir de Deus e não dos homens. Antes de tudo, tem que vir de Deus. Os judeus gostavam de elogiar a si mesmos. Nós vimos na pregação anterior que eles se vangloriavam da lei, da circuncisão, do conhecimento de Deus. Eles consideravam tudo isso virtudes, eles aplaudiam a si mesmos. Os judeus se gabavam de seu nome, é isso que nós vimos na pregação anterior. Só que Paulo aqui conclui dizendo assim, o verdadeiro louvor, o louvor que diz que realmente você está no caminho certo, de que você foi transformado verdadeiro, esse louvor não procede de homens, mas totalmente de Deus. São daquelas pessoas que não buscam a glória que vem de homens, mas a glória que vem exclusivamente de Deus. É muito natural os seres humanos estarem satisfeitos com o que é exterior, o que é visível, o que é material, o que é superficial. Mas o que importa, na verdade, no dia do juízo, no dia da ira, de que Paulo está falando aqui, o dia do juízo final, a obra profunda, a obra verdadeira é aquela que é realizada interiormente pelo Espírito Santo em nosso coração. E não aquilo que exteriormente os homens estão vendo. Meu irmão, talvez você seja bem falado nos meios onde você vive. Mas talvez essas pessoas não conhecem o teu interior. Mas Deus conhece. Deus sabe. E no dia do juízo final, Deus não vai chamar a minha esposa para perguntar para ela se eu fui um bom marido. Porque Deus já está vendo se eu estou sendo ou não. Deus não vai chamar o teu pai, a tua mãe, para dizer se você se comportou bem. Porque Ele vê todas as coisas. O sinal externo está o sinal interno está ou não está em você. Esse é o fato. Resumindo o que nós vimos hoje, que Paulo diz aqui, a verdadeira circuncisão está no coração e não na carne. Ela é efetuada pelo Espírito Santo e não pela lei. E por fim, ela ganha a aprovação de Deus, não dos seres humanos, mas ela tem que ser vinda de Deus. Questões práticas, meus irmãos, para a nossa semana, para o nosso dia a dia. Lembre-se que religião, os sacramentos, as ordenanças, os sinais, não substituem a transformação. O batismo,
a ceia, o vir para a igreja, tudo isso é importante. Mas só tem valor quando vocês refletem uma mudança profunda no coração. Quando há uma mudança interiormente. Se você foi batizado sem ter uma mudança real na sua vida, não tendo transformação interna, você mesmo desvalidou o sinal. O sinal não tem utilidade. Esse ato externo tem que ser indício de uma mudança interna. E por fim, mais um alerta que Paulo nos deu: não confie nas aparências externas. Não confie nos seus rituais, no seu status dentro da igreja. Examine o seu coração. Certifique se sua confiança realmente está em Cristo. Se a sua confiança reflete realmente que você é crente em Cristo Jesus, espiritualmente. Que há um selo interno. Imagine, meus irmãos, você confiar em fontes inseguras. É isso que Paulo está nos ensinando. Que você não pode colocar a sua confiança nessas bases. Você não pode colocar a sua confiança nas obras. Você não pode colocar a sua confiança na circuncisão, no batismo, nas coisas externas. Não é aí que deve estar a sua confiança, porque isso não vai trazer para você salvação. Se você acredita que ou deposita sua confiança na instituição, nos líderes espirituais, no batismo, ou qualquer tipo de obra, tudo isso será frágil, tudo isso é inútil, não é seguro para a sua vida. Nossa segurança deve ser exclusivamente em Cristo. É Ele que garante a nossa salvação, não é isso que nós cantamos? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor. Mas eu bem sei que é dele o meu futuro. E a minha vida está na mão daquele que vive está. É isso que nós professamos. Pela graça nós somos salvos. É nela que nós devemos confiar toda a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Deus, faz a transformação que só ela pode fazer. E se a Tua palavra encontrou em nós, Pai, incoerência com aquilo que nós proferimos, aquilo que nós professamos, Deus, que a Tua palavra nos corrija por meio do Teu Santo Espírito. Submetamos, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, e vivamos conforme a Tua vontade expressa na Tua palavra, Deus. Nós não queremos, Pai, antes elogio de homens, mas queremos a aprovação do Senhor, acima de tudo. E antes, Deus, de expressarmos qualquer coisa externamente, que o Senhor encontre a verdade interna em nós. Que Teu Santo Espírito, Deus, faça a obra em nossa vida e que tudo aquilo que nós estamos vivendo externamente seja apenas reflexo daquilo que internamente o Senhor fez em nós. Nós te pedimos misericórdia, Deus, perdão, se nós até aqui não vivemos de acordo com aquilo que nós professamos, com a transformação verdadeira que o Senhor operou na nossa vida. Nos ajude, Deus, a colocarmos em prática dia após dia. Ó Deus, nós queremos colocar toda a confiança somente em Cristo Jesus, na sua graça. Não nos permita, Deus, confiar em amuletos, confiar em sinais, mas que confiemos completamente na obra da salvação operada por Jesus ali na cruz. Louvado seja o Teu nome, pela Tua igreja. Nos ensina, Pai, nos discipline, para vivermos de acordo com a Tua palavra. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém.